sou a Carol Siqueira, especialista em charmes na dança de salão. Seja bem-vinda à semana de Tímida a Diva, onde eu te ensino a se tornar uma diva na dança, mesmo que você nunca tenha dançado na sua vida. Nessa semana de 3 aulas, eu vou te transformar em diva em todas as áreas da sua vida. Você deve estar duvidando, todas as áreas? Pois é, se eu não soubesse o quanto é funcional o meu método, eu não iria te prometer isso. Eu sei que isso é possível porque minhas alunas já experimentaram, eu já experimentei e, claro, o meu método está mais do que comprovado para agora você também experimentar. Dá só uma olhada no resultado que as minhas alunas obtiveram através do meu método. Eu danço Zuki. Que Eu delícia. conheci a Carol porque o meu professor, ele tinha uma parceira, né, que era a minha referência de dama. Eles se separaram, eu gosto muito da didática dele, mas só que ele não tem, né, essa percepção de me passar a Lady, justamente porque ela saiu. Eu sou louca para aprender Lady, mas aí eu percebi que eu fiz várias referências de pastas, como usar os braços e tal, e eu fazia, mas como a Carol disse, eu não sabia como botar no tempo, né? Ficava ainda insegura, apesar de estar vendo ali, exercitando. E como é que eu faço com isso na prática, né? E eu sou uma pessoa que eu aprendo o mundo entendendo a lógica, o porquê daquilo. Se você disser que é só para eu reproduzo e fico muito chateada, porque eu não sei porque eu estou fazendo aquilo. Eu sou bem sistemática no meu aprendizado. E aí eu também sou da área das terapias e eu fiz uns processos internos com o meu feminino, que meu feminino ele não saía. Dá para me ouvir? Dá. Minha dança era muito. Ela não era masculina, mas o meu feminino era reprimido. Meu professor até dizia: eu quero essa mão no seu corpo. O menino parecia que a mão não vinha, assim, travava, né? E eu nada de conseguir. Ele, você tem muito para entregar e você não entrega. Aí eu comecei a fazer meus processos e a curar meu feminino. Daqui a pouco esse negócio explodiu, assim, querendo sair de mim, assim, sabe? Parecendo que um corpo que quer surgir com esse feminino. E aí eu comecei a treinar mais. Aí minha amiga disse: poxa, em um mês de treino sua dança explodiu, porque foi um movimento interno mesmo. E aí quando ele parou com essa parceria e ele não tinha como me entregar o lead só, né, a parte técnica, eu fiquei angustiada. Eu digo: agora que o feminino quer ir, eu não tenho mais o que fazer aqui. E aí eu fui procurando até que eu achei a Carol. Aí justamente o que me conectou na sua aula foi quando você falou da cura do feminino, né? Eu disse: ai, que legal e tal. Aí me inscrevi e comecei a praticar. E assim, para mim, quando eu vi o curso, eu cheguei a ficar emocionada, que eu disse: era que eu estava procurando. Justamente porque eu sou sistemática, né? Então, Carol chega e conta o porquê que eu vou fazer aquilo. É tanto que eu mostrei nos 2 vídeos, né? Eu usava aquele braço, sei lá, jogava para cima, sei lá como é que caía para baixo. Aí, de repente, quando ela fala, né, articulação, o mesmo lugar que sobe e desce e tal, você ter essa consciência, eu digo: cara, agora eu já entendi. É tanto que no segundo vídeo, às vezes a gente que pratica, a gente vê que nossa evolução é mínima, né? Tem hora que eu tô assim com o tronco, eu já mexo o tronco, tipo, mexendo na primeira articulação, porque o que vim de lá eu não jogo, né? Aí meu professor, né, ele fez assim: ah, você, porque eu também sou monitora dele, ele: você está dançando diferente. Eu digo: estou treinando em casa. Mas eu também não disse que eu tô fazendo o curso, porque eu quero que ele perceba, né? Tipo assim, não, mas tá muito diferente isso aí. Eu digo: então deixa quieto, eu vou deixar fluir. E aí eu não falei não, mas ele acha que eu tô treinando assim sozinho. Ele: não, você tá muito para frente e tal. Gente, porque esse de é o melhor verdade... resultado, né? Porque não é nem a gente. E foi interessante quando você falava de consciência corporal, que eu não tinha ideia como o meu ombro era duro, ele não saía do lugar na dança. Aí depois de você vê que ele tá ali todo mexidinho, né? Ele não mexia. Caramba, é interessante, né? A gente entender esse corpo por fragmentos. Eu não movia nada dessa parte do tronco. Eu não danço sertanejo, não. O seu módulo de sertanejo eu fiz, e quando cheguei no do Zu, que eu já tinha assimilado pelo módulo do sertanejo, assim, de tão claro que é a forma que você explica na aplicabilidade em cada ritmo. Mas eu não sei dançar sertanejo, não. Um link entre as duas ferramentas, entre a dança e o feminino que você queria desenvolver. Pronto. Para mim, inclusive, eu brinco com minhas amigas da dança, que é meu laboratório. Porque, assim, eu faço o trabalho terapêutico, mas é bem subjetivo o resultado disso pra gente, né? Tipo assim, o que é a cura do feminino na minha vida prática? Ou vai ser nas minhas relações, ou na dança é um símbolo para mim muito nítido. Tanto de ver, porque, exemplo, eu tenho vídeos bem mais antigos que eu mostrei a uma amiga minha, ela se arrepiou, que ela disse: é a mesma pessoa dançando?
é um outro corpo. É um corpo Caraca. feminino ali. A energia que eu passo. E eu sei das minhas limitações mesmo, que meu professor ele falava assim às vezes para mim, você está dançando parecendo que você está com alguma deficiência no braço, você está toda travada, você não move nada. Caraca, meu nome é Dayana, eu tenho 40 anos, me apresentar direito, né? Tenho 40 anos, sou mãe de 3 filhos, já 3 marmanjos de 23, 21 e 19. Amo a dança, sempre amei. E ao contrário dela, que é terapeuta, e da Carol, que já fez as terapias, eu não consegui ainda desenvolver o meu lado feminino. Eu me sinto muito tímida, me sinto totalmente presa, totalmente tímida, totalmente. Não consigo, não consigo. Parece que meus braços têm um delay. Tudo que eu faço é meio, eu sinto que tá meio que forçado, sabe? E, inclusive, eu queria ver com vocês como é que eu faço, porque, tipo assim, eu fiz tudo copiando. Eu consegui fazer, mas copiando. Eu não consegui desenvolver esse lado feminino para que ele seja tão natural quanto de vocês. Agora, o Zouk, que eu sou apaixonada, o sertanejo, que eu estou entrando agora, eu sinto que eu ainda não consigo. Mas a parte das pernas, do tronco ainda vai. Agora, o charme, os braços, eu sinto que eu tenho essa trava. Parece que é um delay. Tipo, eu tento, mas não vai. E quando vai, vai meio que forçado. E assim, na verdade, eu nem conseguia. Com o curso, agora, eu ainda, tipo, consigo ter uma noção e fazer alguma coisa. Antes, nem isso, era robótica. Mais feliz ainda, não tive nem a coragem de botar um vídeo. De 100%, eu consegui aí só com o curso, sem desenvolver ainda o meu lado feminino, eu acho que eu já consegui uns 50%. Até o fim do curso, eu acredito que eu vou conseguir os 100%. E se eu desenvolver meu lado feminino, aí ninguém me segura. Eu não vou andar mais, eu vou sair dançando, como diz meu marido. Você não anda mais, você dança. Que linda! Meu Deus, que história linda, Dai, que delícia de te Mas vou falar para conhecer. você, não é fácil, viu? E você dá uma aula desde iniciante, passo base, assim, geralzão. Então, assim, eu fiquei chocada. Eu sabia até algumas bases, mas eu queria fazer do seu jeito. Foi um dinheiro muito bem investido. Eu pagaria novamente. Caraca, que lindo! Gente, sintam-se abraçadas. Eu fico. Mudou alguma coisa na tua dança? Certo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Karine, né? Já faço algum tempo os cursos com a Carol, mas de forma presencial, agora que eu estou migrando para online. Para ser sincera, as aulas online eu ainda não consegui parar para fazer, porém, tudo que a gente já veio conversado, até do outro encontro também, né, compartilhando histórias, eu consegui aplicar. E mudou um pouco a minha dinâmica dançando. O que eu percebi? Eu recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que falaram que eu estou mais charmosa. Aí eu fiquei me achando. Achei o máximo, assim, né, era coisa que eu não esperava. E eu percebi porque agora eu tô mais no Zouk, né? E eu percebi assim que o meu desempenho, eu tô me sentindo mais livre. E eu até brinquei que eu tô me sentindo um pouco a dama possuída, porque agora se me deixa solta, eu fico charme, com charme, com charme. Mas assim, eu senti uma grande diferença. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Tenho 49 anos. Eu morava em Guarulhos, né? E conheci a dança através de alguns amigos meus. Comecei a dançar finzinho aí de 2018. E aí veio a pandemia, parei de dançar, retomei a dança em 2022. E assim, eu sempre senti a vontade de fazer o curso de charme. Conheci você enfim, pelas redes sociais, também porque eu acompanho muito a dança, acompanho muitos profissionais de dança, então eu conheci você e sempre te acompanhei todos esses anos, e curto o teu canal, e assim, você é uma referência para mim em relação ao charme, né, em relação ao feminino, né, na dança, porque a gente tem muitos profissionais e muitas profissionais maravilhosas, né, que dançam maravilhosamente bem, porém você
tem enfim, tem um chance que eu me identifiquei muito. Então, eu sempre quis aprender um pouquinho mais em relação ao charme, a desenvolver mais o feminino na dança também, porque eu sentia um pouco disso, né, da falta de mostrar essa feminilidade na dança e de me soltar também, né, de me soltar um pouco mais. E eu tenho gostado muito. Estou te devendo os vídeos, porque eu não consegui gravar os vídeos, mas por conta do trabalho, demonstrar como é que fala? Um movimento? Demos- Um movimento, exato, demonstrar um movimento. E aí, quando ela fez o movimento comigo, ela falou, nossa, como você tá sensual. Ela falou pra mim, como você tá sensual. Poxa, isso foi um feedback já, né? Assim, incrível, né? Aham. Eu falei, que bacana. E lógico, quero fazer os vídeos para também ter esse feedback de vocês, né? De seu e das meninas. Mas aí eu fiquei super feliz, porque eu estou conseguindo desenvolver isso, estou conseguindo mostrar aquilo que eu vejo, né, em você. Tenho formação na área de recursos humanos, mas a minha história com a dança é desde criança. Eu sempre amei a dançar muito, eu danço alguns ritmos, mas eu percebi que eu tinha uma dificuldade também de me soltar, por não saber executar o charme. Igual a Liz e a Dai estavam pesquisando na internet e achou a Carol, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu moro aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente está um pouco distante, só que o online faz a gente se conectar e ficar muito mais perto. Vi os vídeos da Carol dançando, arrasando, sempre maravilhosa. E falei, nossa, é isso que eu quero. Porque além da Carol ensinar o charme, ela ensina, assim, a gente trabalhar o autoconhecimento, a autovalorização, a autoimagem, a autoconfiança. E isso é muito maravilhoso. Porque eu acredito que não só nós mulheres precisa disso, né? Todas as pessoas. E quando a gente entende quem a gente é, eu acredito que tudo vai fluindo muito melhor. A Ai, que gente linda. se torna mais leve, a gente vai se conhecendo. E a gente não precisa ter pressa, a gente vai no nosso tempo, não é verdade? E eu percebi que a minha dança estava precisando de algumas coisas mais lindas, mais charmosas. E conhecendo o curso da Carol, por mais que é online, eu gosto muito de desafios. Porque o online, querendo ou não, talvez é um pouco desafiador, né? Só que isso me instiga a aprender mais, a prestar mais atenção. E a Carol, eu já falei isso para ela da outra vez, que a aula dela é muito objetiva e didática. Ela vai bem nos detalhes mesmo, coisa que eu não aprendi das únicas vezes que eu fiz aula. Até porque, não sei com vocês, meninas, aí onde vocês moram, se vocês fazem aula com mulher ou com homem. Se for com homem, igual aqui, geralmente o homem não ensina esses detalhes que a gente precisa desenvolver. Ele faz um movimento cru ali e, tipo, tá bom. Só que pelo fato da gente não saber o porquê a gente levanta a mão, não saber o porquê passa a mão no cabelo, não saber, a gente fica perdida. A gente vai meio que no automático. E eu gosto muito da ideia do que a Carol fala, que é pra gente não ficar no mecânico, né? É pra gente agir na naturalidade. É a gente aprender a executar o movimento e a gente fazer do nosso jeito, na nossa essência, porque a Carol é linda, maravilhosa dançando, só que a gente não vai conseguir ser igual a Carol. A gente vai aplicar o movimento que ela ensina do nosso jeito, né? E isso é muito maravilhoso e tem me ajudado muito. Eu estava até vendo alguns vídeos meus que eu me sentia muito perdida. Sim, E completamente. aqui eu danço bastante forró, né? Forró. E aí no forró eu tô desenvolvendo bastante também o lado do charme, porque eu acho que eu vou mandar um vídeo que eu fiz uma apresentação que eu só fazia assim com os braços, ó. Não sei se dá pra ver. O menino me girava e eu só fazia assim, ó. Eu não sabia mais o que fazer. Arerê! Love, love, love com você! Carnaval! Era tipo isso. Tem vezes que eu tô dançando, eu fico concentrando porque eu era a diva possuída, né? A dama possuída. E aí eu tô mais, mais a observadora, né, nos movimentos. Aí eu fico um pouco mais séria
E quem me conhece mais sabe, né? Porque às vezes eu tô sorrindo, né? Eu tô zoando, tô brincando. A pessoa fala, nossa, por que você tá séria, Gi? Tá Aí eu falo, não, é pensando. que eu tô prestando atenção. É porque eu nunca parei pra prestar atenção assim, Carol, depois das suas aulas, que tem me ajudado muito. Pois então, agora eu quero compartilhar com você como que fiz esse passo a passo, como na minha vida eu cheguei nesse resultado. Senta que lá vem história. Eu quero te contar tudo, então a gente vai ter esse momento agora aqui, ó. Se você quiser sentar aí também, nem sei se você já tá sentado, tá correndo na academia, não sei. Mas vamos pensar no seguinte: para todo lugar que a gente chega de realização, quantas dificuldades você passou, que só você sabe, que quase nunca a gente compartilha porque a gente não quer parecer vítima ou porque a gente só quer mostrar de fato o lado bom. Que eu ganhei vários campeonatos, que eu sou professora de vários congressos, que eu vou pro navio. Você deve saber que eu tô na TV, que eu ganhei prêmios, uau! O que você não sabe é o que eu tive que passar antes dessas realizações para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história. Uma das coisas mais marcantes na minha infância foi a ausência paterna. Talvez você saiba ou não que nós, mulheres, nos relacionamos na vida adulta a partir da primeira figura masculina da nossa vida, assim como o oposto é verdadeiro para os homens se relacionarem com a figura feminina ou não, com a energia que as pessoas representam. Então pensa, você já parou para reparar que alguns dos seus namorados lembra seu pai, algum comportamento, alguma fala, alguma crença? Sendo assim, a minha figura paterna, visto que o meu pai é falecido desde que eu nasci, foi o meu irmão. Meu irmão era uma criança e teve que cuidar de mim desde muito cedo porque minha mãe estava trabalhando, minha mãe tinha que fazer o sustento da casa, afinal estávamos em 3 crianças dentro de casa para minha mãe sustentar sozinha. Esse meu irmão que cuidava de mim, o irmão mais velho, que eu amo do meu coração, ele era outra criança, então ele não tinha responsabilidade, paciência e basicamente, antigamente, você deve muito bem saber, as coisas se resolviam com uma boa surra, não era? Dá uma surra que ela fica quieta, dá uma surra, engole o choro. Esse tipo de coisa, mesmo que a gente não queira reconhecer, nos causam algumas memórias que refletem na nossa vida adulta. Pensando nisso, todo esse conhecimento que eu obtive hoje, com essa compreensão da minha história, vem das minhas terapias, de muitas imersões e trabalho de autoconhecimento, que só assim eu consegui entender, porque as minhas relações afetivas foram para um lugar de relações tóxicas, relações abusivas, porque a minha figura masculina da infância estava muito ligada à violência. O meu irmão me batia, mesmo sendo uma criança, era como ele tinha uma solução para ali um momento de desconforto, um momento que eu chorava, que eu fazia birra. Então, com essa minha percepção, eu fui para a vida adulta achando os homens horríveis, péssimos. E aí você que tem os seus 30 e poucos anos, tal qual a mim, pode reconhecer que a gente vem numa construção cultural e social, percebendo o quanto o machismo, por certa forma, tomou conta por muitos anos da nossa sociedade, e quando aparece o feminismo, parece por hora que aquilo é uma solução. E aí aparecem as famosas empoderadas. Essa palavra que é uma linha tênue de compreensão. Porque eu posso ser empoderada de forma que eu soluciono as questões da minha vida, tomo a frente dos meus trabalhos, das minhas questões, e eu posso ser a mulher empoderada desacerbada, que perde a mão, que começa a ser a possuída da dança. Faz sentido? Então, quando eu comecei a tentar ser mais do que o homem, por exemplo, odiando os homens por conta do meu passado, eu comecei a ver que aquilo estava me trazendo maus. E aí era relações ruins, eram brigas com outros homens, impasses, né, de internet, aquelas famosas brigas de Facebook. E aí eu comecei para as terapias, comecei a me compreender melhor. E isso eu tô falando para vocês no meu período de adolescência, aquele momento mais desafiador da vida, que a gente tá pensando em, meu Deus, a minha amiga tá com a roupa mais bonita que a minha amiga tem o peito maior que o meu, ai, meu cabelo não tá bom. Aquela competição feminina que a gente fica super insegura. Pois bem, na minha adolescência, então, eu comecei a trabalhar pensando que eu tenho que competir contra a mulher. Era isso que a sociedade ou a cultura trazia para mim. Eu tinha então a necessidade de mostrar o como eu era boa em tudo que eu fazia. E é um momento muito desafiador da vida, porque a gente está se descobrindo enquanto pessoa. Eu não sei se eu gosto do meu corpo, não sei se eu gosto do meu cabelo, não sei se eu faço para agradar os outros, não sei se faço por mim. E essa confusão interna veio para o externo muito facilmente. Justamente por isso que eu me tornei a dama possuída. Eu estava cheia de confusão interna, cheia de
questões pessoais que eu trazia para minha dança, porque você já deve ter escutado que a dança nada mais é do que um reflexo do que você tá por dentro. Não é à toa que tanta gente fala que a dança é uma forma de terapia, que a gente trata sem ter que falar o que tá acontecendo com a gente. E aí, então, retomando o que eu falei para vocês sobre eu ter tido uma construção do masculino negativa, sofri um abuso na minha adolescência e isso reforçou o quanto eu tinha a raiva dos homens. E aí, com a dança, eu comecei a ver que essa raiva se desvaía. Por quê? Dentro da dança, eu recebia um abraço, só para começar a dança vinha um abraço. Para continuar a dança, tinha um cuidado. E olha que eu tô falando do sertanejo, uma das danças mais enérgicas, mais fortes e intensas dentro da dança de salão. Quando a gente fala de sertanejo, é uma dança recente, tem menos de 10, 15, 20 anos. Então é uma dança que se construiu também no momento que eu estava me consolidando enquanto profissional. Isso fez com que eu fosse do zero, lá onde a galera ainda dançava de bota, fivela, chapéu, alô galera de cowboy, até onde as pessoas estão hoje, participando do Mundial, tal qual eu ganhei em 2016, o primeiro Mundial dentro do Brasil de sertanejo universitário. Com isso, eu comecei a ver que a dança podia suprir algumas necessidades e dores que eu tinha. Lembrando que essas dores foram causadas pela minha convivência a partir da figura masculina. Então, dentro da dança, ou até mesmo na minha vida, eu tinha uma forma de falar sobre o masculino de uma forma pejorativa, negativa. E como eu falei para vocês sobre o empoderamento, às vezes parece que a palavra empoderamento coloca a gente num lugar da energia masculina tão potencializada que a gente perde a sensibilidade do feminino. Faz sentido? E aí eu comecei então a ver que a dança estava me dando essa possibilidade de reflexão, de compreensão sobre as minhas necessidades. Já que eu tinha tantos traumas relacionados ao corpo, quando eu dançava eu sentia cuidado, carinho, de certa forma até afeto, acolhimento. Quando eu ganhei minhas primeiras competições, meu Deus, como esse povo me ama. E lá na minha infância, minha mãe trabalhou por muitos anos e os meus irmãos cuidavam de mim. Então a ausência da minha mãe, de certa forma, era suprida também por essas pessoas que estavam lá na balada quando eu ganhava e me abraçava, quando eu ganhava e comemorava comigo. Me supriu dentro da adolescência, a gente tá muito nesse lugar, né, de expectativa do outro, de esperar que o outro te preencha. Depois, na vida adulta, a gente aprende a ter autonomia em relação a isso, mas esse meu processo de transição veio através das terapias, do autoconhecimento, de muitas imersões que eu fiz voltada para o sagrado feminino, voltada para a inteligência emocional, que me fizeram entender o quão é importante a gente tratar de dentro para fora. E a dança é uma dessas ferramentas, porque através dela eu externava toda essa minha mudança. Então eu percebi que o feminino está nesse lugar do cuidado, do receber, da sensibilidade, de não competir, que era onde o empoderamento anteriormente me colocava com esse pensamento de competição, de resistência, de ser a dama possuída. E com tudo aquilo dentro de mim, me trouxe uma alegria de viver. Eu vi, caraca, dá pra ressignificar essas dores. A dança, por muito tempo, foi o meu abrigo, porque às vezes eu não queria voltar pra casa, ia pra balada. Às vezes eu começava um namoro e aí a dança ficava aquela amiga que você separa da amiga quando você começa a namorar e termina o namoro, você volta pra amiga. A dança basicamente é isso pra um monte de aluna minha, né? Quando você separa do casamento. Fala você não foi pra dança por causa da separação? Ou melhor, às vezes as pessoas vão pra dança porque tá procurando alguém, né? Tá procurando fazer parte de um ciclo de amigos, procurando um namoro ou procurando simplesmente uma forma de externar o que o corpo tá cheio. Muita gente diz, inclusive, que algumas doenças do corpo vêm através de somatização de coisas que a gente guarda. Por isso que eu achei tão importante compartilhar minha história com vocês, mostrar a sensibilidade que a dança proporcionou para que eu externasse todas essas questões. Bom, voltando lá na minha história, o meu irmão por muito tempo então cuidou de mim e tinha esse lado mais agressivo que fez com que eu tivesse a percepção que todos os homens eram assim. Então as minhas relações afetivas, inclusive, vieram com essa demanda de homens agressivos. E eu pensava que era normal, é assim mesmo. E não era assim mesmo. Hoje na dança existem várias vertentes e possibilidades de você ver que os homens são tão vulneráveis quanto. Tem também a energia feminina dentro, mesmo sendo de um homem,
que proporciona que eles nos deem esse acolhimento dentro do abraço da dança de salão. Você nem precisa conhecer a pessoa, você já consegue sentir esse conforto. Faz sentido? Foi então, ali nos meus 22 anos, aí eu tô contando pra vocês sobre a minha adolescência, né? Comecei a competir, comecei a ver o quanto isso era bom pro meu ego, pra minha satisfação pessoal. E aí, com 23 anos, fui lá e abri uma escola de dança, a Escola de Dança Carol Siqueira. Olha aqui, ó. Esse daqui é o logo da Escola de Dança Carol Siqueira, que eu tatuei na minha pele para lembrar sobre a minha história, o quanto foi importante nesse período para mim ter a oportunidade da independência. Foi ali também o período que eu rompi minha parceria com o Éder, uma parceria de até então 7 anos de existência. Ali, quando a gente rompeu, eu abri a escola, fui ser sócia de uma amiga que ainda colheu bons dos frutos da minha ignorância emocional, de ter passado várias poucas e boas. Tô falando do abuso, tô falando de ser agredida. Tudo isso eu repelia em cima de pessoas que não tinha nada a ver com a minha vida. E infelizmente, essas pessoas também não sabiam compreender porquê da minha agressividade, porquê das minhas dificuldades, e com isso até uma forma de me retrair da vida. Você pode se sentir tímida hoje, você pode se sentir com baixa autoestima, mas assim como eu tô abrindo minha história para vocês, eu garanto, existe uma raiz nesse seu problema, nessa sua timidez, nessa sua baixa autoestima, que você tem o controle através de determinadas ferramentas em modificar completamente a sua história. Foi o que eu fiz comigo. Bom, com o avançar da dança, eu já tinha o objetivo de participar de competições, já passei por várias transformações, ele estava saindo da adolescência e entrando um pouquinho na fase adulta, que fica nesse altos e baixos, né, de compreensão interna. E imagina só, né, nesse momento, então, como eu te disse, competindo contra mim mesma, competindo contra as pessoas ao meu redor, fui tentar me encontrar. Encontrei o meu feminino, agora eu precisava me encontrar enquanto pessoa, enquanto essência. E eu tenho essa essência do charme, eu tenho essa essência da sensualidade, mas eu nunca consegui mensurar isso na expectativa do outro. As meninas sempre vinham, Carol, me ensina a ser charmosa igual você, Carol, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo? E eu não sabia que isso era uma demanda profissional. Foi quando eu dei os meus primeiros workshops de Ladies Style. Até então eu não tinha noção exatamente do que o Ladies Style representava. As aulas que eu tinha feito até então de Ladies Style era copia e cola. Coreografia, copia, repete, e aí talvez você tire dali algum repertório, mas a repetição que ia te trazer a eficácia dentro da dança. Quando, na verdade, enquanto eu estava fazendo isso com as minhas alunas, eu via que faltava uma coisinha. Nas aulas de atualmente, por exemplo, eu faço uma anamnese. Eu substituí completamente o formato de vários anos que eu apliquei, que era só dança, 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 repetição, copia e cola, por uma anamnese. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formanda em educação física e lá eu aprendi muito sobre a didática e metodologia de aulas. E com isso eu consegui ver a necessidade das mulheres serem escutadas, tal qual você está escutando agora a minha história. Quando eu escuto a história da mulher, eu sei onde está a raiz do problema, eu sei o que ela precisa resolver e principalmente como a dança pode fazer a migração dela ser tímida para ser uma diva, dela ter baixa autoestima para ela ter autoestima, dela ser insegura para ela ser segura. Todas essas transformações, tendo a dança como ferramenta, eu comecei a conseguir intermediar e transformar com isso a vida delas. E eu sou um pouco como você, eu tô te abrindo aqui a minha vulnerabilidade da vida, porque eu quero te mostrar que eu sou um pouco como você, que depois de eu contar toda a minha história, minha essência, eu preciso te dizer que o que eu mais queria na dança era arrasar, porque já que eu tava com tanta coisa presa aqui, eu queria, tipo, extravasar pro mundo essa minha energia, essa minha expectativa, essas minhas dores e ganhar olhares, ganhar competições, ser charmosa, ser sensual. Porque você não acha que eu nasci assim, né, amor? Depois de tudo que eu contei, você não acha que eu nasci assim? Jogar a bola toda Maria Macho, que é o que a gente era chamada na infância, né? E não foi sempre assim pra mim, ser charmosa, ser sensual. Eu sempre gostei de dançar. Mas não foi sempre assim. Então, essa insegurança, eu tinha dificuldades, eu me sentia mal com o meu momento de vida. Eu não tinha muito ânimo de mudar, de falar assim, não, agora vou levantar aqui e vou resolver os problemas. Não, eu tinha aquela questão de, poxa, sabe essa palavra que tá na moda agora? De procrastinação. Sabe essa palavra? Era o que eu tinha lá na minha adolescência, eu procrastinava. Eu sabia que eu tinha que ensaiar para o campeonato, procrastinava. Sabia que tinha que dar uma aula, procrastinava. Por quê? Falta de autoestima, falta de energia vital. Faz sentido para vocês?
Eu não gostava do meu corpo, eu não gostava do meu seio. Eu falava muito na internet sobre o tamanho do meu seio, que eu ia pôr silicone, não sei o que. E chegou um momento muito crucial da minha vida, que foi quando eu construí a minha casa. Eu tinha juntado durante, sei lá, 2, 3 anos dinheiro pra colocar o meu seio. E aí eu falei, gente, esse dinheiro aqui, agora eu vou ser um mulherão. Eu tinha terminado um relacionamento que ele falava mal do meu corpo e eu me sentia péssima com isso. E aí eu falei, não, agora tudo vai mudar. Vou colocar esse seio aqui, vou ficar bonitona e tudo vai arrasar na minha vida. Isso só fez com que eu me sentisse mal comigo mesma. Porque se o problema é o meu corpo, eu resolvendo o problema do. Tá, eu vou colocar um silicone. Eu vou ter mais autoestima com isso só no externo, porque o interno resolveu os problemas? Ainda não. Então o que que eu fiz? Plena pandemia. Peguei o dinheiro da teta, fiz a minha casa. E aí, gente, quando eu falo que não faz sentido o externo, pra mim, tá? Pra você pode fazer sentido, tá tudo bem. Quando eu digo que pra mim não faz sentido, porque ao invés de eu estar com uma teta gigante hoje, eu fui lá e coloquei tijolinho por tijolinho. Me arrepia. Eu fui lá e coloquei o piso da minha casa. Ih, vou me emocionar, hein? Fui lá e passei o cimento, fiz o reboco. Ali eu consegui me sentir capaz, forte. Isso é empoderamento. Isso é você conseguir mudar de realidade. Dar um salto, né, na sua vida do que você estava se entregando para não consigo, não posso, não sei, para consigo, posso, sei. E melhor do que consigo, posso, sei é consigo ajudar outras pessoas a também se enxergarem nesse lugar. Passou. Eu encontrei então uma grande ideia, uma grande maneira de resolver todas essas minhas questões. Vocês viram, passei pelo problema, conscientizei o problema e agora eu vou chegar com vocês onde eu tive a ideia da transformação, de sair do problema e só de, tá bom, eu sei o que está acontecendo, para realmente resolver, agir. Qual foi essa grande ideia? Eu comecei a estudar outros estilos de dança, mas assim, todos os estilos de dança. Não tô falando só de dança salão, não. Fui pro hip hop, fui pro balé, fui pro jazz funk, Fui pra terapia, que desde os 15 anos eu já fazia, mudei de abordagem, mudei de técnica, fui pra imersões, como eu disse pra vocês, e fui estudar muito. Estudei filosofia, estudei sobre o sagrado feminino, estudei sobre as energias yin yang, que é sobre o que eu falei pra vocês aqui, que era indemasiado em algum momento na minha adolescência. Fiz coach, tudo que vocês imaginam que me trouxeram para o lugar que eu estou hoje. Para quem me conhece nas redes sociais sabe o quanto tudo que eu digo é muito verdade, porque eu mostro que eu vivo isso. Tudo contribuiu para minha transformação. Cada uma dessas coisas eu entendia porque nós mulheres então tínhamos vergonha ou medo do julgamento. Eu entendia então a partir da minha história, a história das minhas alunas, quando elas falavam, poxa, eu sei qual que é o rolê de quem tem vergonha, qual que é o rolê de quem é insegura. E mesmo que eu já tivesse entendimento sobre a teoria dessas abordagens, eu comecei então a trazer para a prática, que é onde eu falei para vocês sobre as anamneses. Eu entendi a partir da anamnese a prática do que eu poderia fazer para transformar a vida das meninas. Eu ainda me sentia um pouco insegura, ainda não tinha entendido exatamente como ressignificar ou agir diante de determinadas situações. Então pensa, eu tive uma aluna, a Ana, numa aula. Eu falei, meninas, comecei a fazer anamnese, todo mundo falou sobre as suas expectativas. Eu falei, vamos lá, então, vocês precisam saber sobre expressão corporal. Todo mundo se toca, aí toca no seu braço, toca na sua perna, toca no seu cabelo, toca no seu seio. Amor. Na hora que eu falei pra tocar no seio, Ana começa a chorar desesperadamente dentro da sala de aula. Mas assim, de soluçar. E eu falo, meu Deus, o que faço? Tem um monte de aluna na sala, eu conversei com todas igualmente e ninguém tinha me contado uma história de vulnerabilidade. Mas a Ana ali começava a chorar. Eu fui até o cantinho e perguntei, Ana, tá tudo bem? E ela continuava a chorar. A música parou, eu tive que parar também, né? E aí as meninas nesse momento já estavam olhando pra Ana, o que que tá acontecendo? E eu falei, Ana, você quer dividir com a gente, né? Foi algum gatilho da aula? E ela balançou a cabeça que sim. Ela falou que em menos de 2 anos, antes dela estar ali naquela aula, ela tinha tido câncer de mama. E que desde então, ela colocou prótese nos seios e não se sentia pertencente àquele corpo. Tá vendo que nem para todo mundo a prótese é uma coisa benéfica, positiva? E aí que ela sentia que aquilo não fazia parte do corpo dela.
mas que naquele momento que eu pedi para elas irem se tocando cuidadosamente, se amando, se respeitando, ao tocar no seio, ela disse que se sentiu novamente viva, que ela se sentiu pela primeira vez em 2 anos parte daquele corpo novo que estava na pele dela, porque até então ela só estava na expectativa, na perspectiva do câncer. Mas ali, a partir da aula de dança, ela conseguiu acessar o feminino, a sensibilidade. E isso foi a ressignificação da dor dela para a vida. Ela costuma dizer que a partir dali ela falou: gente, eu tô viva! Eu fiz uma live com ela e foi linda. Ela soltou exatamente essa frase: eu me senti viva. Se você dança, você sabe que a dança tem esse poder também. E para se sentir viva, não tem segredo. Você não tem que passar exatamente por uma coisa tão complexa como a Ana ou como eu que contei aqui na minha história. São coisas no seu dia a dia que podem te fazer se sentir melhor consigo mesma, mais viva, como a Ana diria. São coisas que você faz cotidianamente. Vamos supor, quando você arruma o seu cabelo, você pode arrumar o seu cabelo com cuidado, com sensualidade, com intenção. Ou você pode só, tipo, sabe, a mulher que tá com pressa, tá com o filho aqui mamando, lavando a louça e tem que prender o cabelo de qualquer jeito. Essa não precisa ser você. Eu sei, eu também corro no dia a dia. Eu sei, eu também tenho um monte de coisa pra fazer. Mas você pode se olhar com mais cuidado, você pode se cuidar mais, você pode ter mais amor próprio. E isso que eu comecei a ver que era funcional. Comecei a mostrar com coisas cotidianas como as minhas alunas poderiam se tornar mais confiantes e sensuais. Então eu comecei a ver que isso estava sendo funcional e fui dividindo isso com as minhas alunas. Tentei isso num workshop, deu certo. Levei isso para aula regular, deu certo. Comecei a falar isso então em todas as minhas aulas. Isso começou a se tornar a minha linguagem de aula. Começou a transformar inclusive quem eu era mediante as câmeras no Instagram, por exemplo. E eu comecei a ver o quanto isso estava se conectando no Instagram, como eu disse. Eu comecei a falar sobre essas experiências e mal sabia eu o quanto de seguidoras iam se identificar com essa história. Eu comecei a ver que além das minhas alunas, pessoas que nem dançavam tinham a mesma necessidade. Então as pessoas que não dançavam não sabiam o poder que a dança tinha de contribuir nessa ressignificação e construção desse novo ser, desse empoderamento, dessa força, dessa mulher segura que a gente pode se tornar através da dança. Eu percebi que tem sido eficaz usar, então, como ferramenta essa nova abordagem do autoconhecimento. Não mais chegar lá e falar, gente, ó, me copia aqui, agora faz assim, agora faz assado. O autoconhecimento desenvolve nas meninas uma autonomia de forma que elas consigam ser charmosas sozinhas. Eu não preciso falar, me copia. Se eu ensinar para ela como o braço funciona, ela vai usar de um jeito que só ela faz, vai ser ainda um charme autoral e vai ser uma coisa que ela consiga usar não só dançando, como na vida. Você tá lá jantando com um boy, tá toda nervosa. Lembra do que a Carol te ensinou? Talvez isso funcione como um flerte, talvez isso funcione para te dar segurança. Entende que é muito mais do que dança? O autoconhecimento está em todas as áreas da sua vida, eu te falei isso no começo. Que essa transformação funcionou comigo, funcionou com as minhas alunas e certamente agora vai funcionar com você. Daí, então, nasceu essa frase que eu repito pra vocês: transformar mulheres tímidas em divas. E aí o tímida tá englobando as tímidas, as inseguras, as que, não sei como que faz o movimento, pra se tornar diva. E aí diva é só um apelidinho, tá? Que minhas alunas me deram por conta da quantidade de competições que eu ganhei. Mas diva nada mais é que é você bem consigo mesma, você se sentindo poderosa, charmosa. Não é sobre se apresentar e ir pro campeonato, você não precisa trilhar o mesmo caminho que eu. Você talvez nem queira ser professora. É só sobre você se sentir bem. Naquele churrasco do aniversário que você vai dançar e ficar toda com vergonha e tá todo mundo me olhando. Parou, amor. A partir de agora você vai se sentir segura de... tá todo mundo me olhando? Pode olhar. É sobre isso que eu tô falando, entendeu? Então toda essa transformação que eu tô contando pra vocês, das minhas alunas, minha... é o meio do caminho. Contei pra vocês o meu problema, contei pra vocês a minha história, contei pra vocês como eu consegui começar a transformar esse problema e agora a solução final, né? Eu consegui ver que esse passo a passo do que eu tô contando pra vocês foi tipo um degrauzinho após o outro que foi se transformando no meu método. Pensa na escada inteira, é o método. Cada um desses degraus são os caminhos que eu posso pegar na sua mãozinha e te ajudar, porque de fato eu tenho
um passo a passo a partir do método que foi construído, a partir das minhas experiências, das minhas alunas, que se tornou a minha meta de vida, o meu propósito, ajudar o máximo de pessoas possível. Porque pensa, numa aula de dança, num workshop, presencialmente, com qualidade, numa sala de dança, eu consigo no máximo 50 pessoas com qualidade. Porque pensa, 50 pessoas em 2 horas de aula, eu consigo tirar dúvida de 20. As outras 30 vão sair mais ou menos frustradas. Agora pensa, você com uma aula em vídeo, conseguindo assistir, repetir, pausar, olhar de outro ângulo, quantas vezes quiser, é diferente, tem mais qualidade, tem uma autenticidade em como você vai aprender. Não tem ninguém olhando você do seu lado, não tem ninguém te julgando, ou você mesma com vergonha de fazer porque a amiguinha tá fazendo melhor. Você vai lá e faz do seu jeitinho, porque é só eu e você, como agora a gente tá se falando aqui pelo vídeo. Nessas 3 aulas, eu te dei o caminho testado, validado e já trilhado por milhares de alunas. Eu entreguei tudo bem fácil e mastigadinho para você. E realmente não medi esforços para entregar o meu melhor nessas 3 aulas. O próximo passo agora é realmente colocar tudo em prática. E para isso existe todo um processo, todo um fundamento, com exercícios, com acompanhamento, porque estamos falando de uma mudança. E eu tô falando de uma mudança além da tua dança, tá? É uma mudança de dentro para fora, da tua autoestima em todas as áreas da sua vida. Por isso, então, eu criei o meu curso através do método Siqueira Dançando. Então, preste bem atenção agora, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para entrar na próxima turma do Siqueira Dançando. O Siqueira Dançando foi responsável pela mudança da minha vida. Foi transformando aos poucos que eu fui tendo ali a intenção do método para transformar a vida também de muitas outras mulheres. Uma coisa que eu já fazia no presencial, nos meus workshops, e que agora eu tô constatando na vida de tantas outras mulheres através do online. Mulheres que mudaram sua autoconfiança, sua autoestima, mulheres que até estão dando aula, mulheres que entraram em relacionamentos, mulheres que conseguem se posicionar melhor. Tudo isso por conta de uma orientação assertiva baseada no método trabalhado dentro do Siqueira Dançando. Inclusive, a turma começa na próxima segunda-feira, então basta você se dar essa chance de embarcar nessa comigo. O Siqueira Dançando é um curso completo que vai do básico, do zero, para quem nunca aprendeu a dançar, que nunca dançou na vida, até a profissional. Você que quer dar aula, você que já faz um sucesso na tua região, que ajuda o professor, quer se profissionalizar, tendo iniciante, intermediário, avançado, todos os níveis para você se profissionalizar. Que nós estamos gravando em tempo real para ir te entregando toda semana um bloco de aulas. Toda semana vindo com novidades baseado em tudo que está acontecendo no cenário da dança para você ficar sempre atualizada com o charme do momento. Nesse curso você vai ter sertanejo, vaneira e zouk. Dentro de cada um desses ritmos do iniciante ao avançado, passo a passo, desde o passo básico, desde o charme de perna, fragmentando cada uma das informações para que você obtenha clareza com todo esse conteúdo. E claro, minimizando qualquer insegurança na hora de dançar, qualquer dúvida que você tenha. Sabe aquela hora que o boy te solta? É para minimizar justamente essa sensação de insegurança dentro da dança que você já tem. E principalmente sem aqueles vícios que você já tem, que o condutor sempre reclama, aquele braço pesado, aquele giro que ele nem pediu e você já fez. Esses vícios, inclusive, vou te ajudar a melhorar. Então pensa no seguinte, por ser um curso online, você pode acessar aí da onde você está me assistindo agora, que pode ser na sua TV, que já tem internet, pode ser no seu notebook, no seu tablet. Olha só, você pode me carregar no seu bolso, no seu celular, a hora que você quiser. Tô aqui na fila, fazendo nada, esperando, deixa eu ver o charme do sertanejo que eu vou fazer hoje na balada. Eu tenho um monte de aluno que faz isso. Antes de ir pro rolê, eles vão lá e ver o vídeo da aula para lembrar o que fazer na pista. Nunca foi tão fácil. Então, se você tá com o celular na mão agora, ou se você tá me assistindo agora, quer dizer que você vai conseguir acessar o curso de qualquer lugar que você estiver. Só tem internet e uma tela na sua frente que você vai poder fazer quando e onde você estiver. O Siqueira Dançando surgiu para contribuir com todas as mulheres que em algum momento me acompanharam minha carreira ou minha história de vida através do Instagram e se identificaram com a forma que eu dançava, com o empoderamento que eu trazia, com a forma solta que eu me expressava e que queria de alguma forma acessar aquilo. Mulheres que também têm vontade de se expressar lindamente dançando. E o meu método é justamente sobre isso, sobre o quanto você vai conseguir se redescobrir
dentro da dança através de movimentos, através de reforços sobre o teu movimento, seu corpo, sua autoestima, que vão fazer toda a diferença na hora de você dançar lindamente na pista. As alunas ainda contam com acesso à plataforma onde nós podemos conversar na comunidade, tirar dúvidas, me mandar vídeos. Tem o nosso grupo do WhatsApp onde a gente sempre troca muito. Inclusive é um lugar onde você pode conversar com outras alunas que têm a mesma dificuldade que você. Quantas vezes eu vejo uma ajudando a outra. É muito gostoso esse ambiente porque a gente tira dúvida, a gente manda o vídeo. Olha, eu fiz a lição de casa. Sabe essa coreografia que você acabou de fazer? Pois é, nessa comunidade você pode me mandar essa coreografia, eu dar uma avaliadinha, te dar um feedback, falar o que tem que melhorar, onde foi bem, onde não foi. É uma forma da gente se comunicar e fazer a transformação acontecer dia após dia na sua dança. Em tempo real mesmo. Me mandou um WhatsApp, eu vou lá e te respondo. Já pensou? Além de, é claro, vocês terem acesso a um arsenal de charmes. Se você não sabe o que fazer com o seu cabelo na hora da dança, porque fica na frente do seu rosto, você não sabe usar seu braço, você não sabe usar seu quadril, você não sabe usar sua perna, todas essas coisas dentro do curso, detalhe por detalhe, tem tudo lá pra você. Então, além de todo esse arsenal de movimentos que você sempre se questionou, como que eu vou fazer na hora que ele me soltar e meu cabelo ficar no rosto? Sabe, todos esses pequenos detalhes, esses pormenores, que na hora que você se vê dançando, você fala, meu Deus, mas como que minha perna tá torta? Meu Deus, como que eu não consegui andar de salto? Todos esses pequenos detalhes vão ser sanados, porque lá dentro do curso tem passo a passo e, como eu disse, do iniciante ao avançado. E tem mais. Tô com dúvida, não consegui falar com a Carol, a gente tem uma equipe para te atender 24 horas por dia. Lá no seu e-mail, vai mandar o e-mail, a gente vai te atender. Vai mandar lá no e-mail, vai mandar no WhatsApp, a gente tá pronto para te responder e te atender. Assim que você entrar no curso, já vão ter algumas aulas disponíveis. Então, como assim, Carol? Comprei hoje, o curso já tem aula lá? Sim, meu bem, a gente se preparou para isso. A gente estava esperando por esse momento para você chegar lá e falar aulas e aulas para você. E fica calma, que também a gente não quer te despertar uma ansiedade e jogar 30 mil aulas de uma vez. Você vai entrar lá, vai ter uma quantidade de aulas. De acordo com o tempo, por exemplo, uma vez por semana, a gente joga mais umas aulas lá para você. Então, como são por módulos, na primeira semana agora que você está entrando, vai ter o primeiro módulo. Semana que vem, segundo módulo. E assim sucessivamente para você fazer de forma gradativa e não acabar acumulando, né? Porque como é online, você pode ir lá ver a hora que você quiser e às vezes você vai até esquecer, mas uma vez por semana você tem esse compromisso comigo, que nem como se você fosse fazer uma aula lá no presencial. Só que aqui você faz a hora que você quiser, faz toda a diferença, não faz? Nunca mais você vai ficar com medo de não dar conta na hora de estar dançando. Essa vai ser a transformação da sua dança. Vejamos agora, então, qual será esse conteúdo que você vai conhecer no Siqueira Dançando. Começando pelo módulo 1, tanto na vaneira, no sertanejo e no zouk. No módulo inicial, vou pensar que você já deve ter vícios ou que você nunca dançou na vida. Então, considerando esses dois cenários, eu vou te preparar do zero mesmo. Ah, Carol, mas eu já danço, mas certamente você tem vícios e principalmente te falta autoconhecimento. Até porque senão você nem precisaria estar aqui. Quando eu falo sobre o autoconhecimento, é a preparação de como o seu corpo funciona, de como você sai do zero para começar a se movimentar, ou como você sai dos vícios da dança para começar a ter autocontrole, para colocar o movimento na hora certa da dança, para não ser aquela famosa dama possuída, né? E talvez você deve até estar se questionando, mas como isso vai acontecer já no primeiro módulo?